Deputado, a gente está acompanhando desde a nossa live de sábado ao meio-dia essa escalada da extrema-direita, sobretudo do Nicolas Ferreira, mas não só dele, de boicote à esquerda para além dos limites do Congresso, pedindo para empresários demitirem funcionários de esquerda, tentando bloquear artistas de esquerda, e nós temos já casos aí de alguns boicotes que funcionaram, tentando trancar, inclusive, as redes sociais, pedindo descaradamente, assim, então, não contratem um esquerdista, mandem embora um esquerdista, seguindo, inclusive, uma política de Estado nos Estados Unidos, que estão fazendo isso agora mais recente, desde o assassinato daquele neonazista, o Charlie Kirk. O governo Trump anunciou que vai começar oficialmente uma perseguição a grupos de esquerda em nome do Charlie Kirk. Então parece que tudo que vem de lá eles abraçam e fazem aqui também. Tem alguma coisa que possa ser feita, deputado, via Congresso? Hoje o deputado Raymond já fez um encaminhamento pedindo o bloqueio das redes sociais do Nicolas Ferreira por conta disso. Mas tem alguma coisa a mais que possa ser feito pelo Congresso? E vocês estão cientes disso? Estão analisando isso de cima? Eu queria começar a conversa sobre essa pauta. Então, sobre essa questão, Viaro, é uma postagem do Nicolas Ferreira. A bancada deve entrar amanhã, tá? Com a iniciativa, acho que foi do Boulos mesmo, de uma representação no Ministério Público Federal contra ele. Ministério Público do Trabalho, perdão, do Trabalho. Porque ele está recomendando, entende? Que se demitam pessoas, ou seja, é a manos longa do Trump no Brasil. Então, isso virou uma baderna mesmo, entende? Ou seja, eles acham que eles são os todo-poderosos, né? Que capitalismo com as suas garras interplanetárias, entende? Ou seja, ou vai dar um trumpismo, entende? Ou vocês se submetem, ou então haverá coisas mais graves. Agora mesmo, vendo o noticiário, eu vi uma nova lancha perto da Venezuela que foi bombardeada. Aí pergunta para o Trump, mas vocês têm provas de que a lancha era de traficantes? Por que não apreende a lancha, então? Entende? A lancha demonstra. Não, entende? Aquilo é uma ameaça velada a todos os países da América Latina que estão sendo feitas ali, entendeu? Aquilo é uma intervenção. Então, estão passando do limite. Agora, os bolsonaristas, eles estão entrando numa fase que me parece assim, que começa a ser uma coisa fora da realidade, sabe? Entendeu? Ou seja, você achar que você tem um poder, entendeu? Vendo as frases do Rubio, o secretário de Estado, ele declarou o seguinte, que o Brasil precisa ser punido, o STF, pelos ataques ao Estado de Direito. Então, o Bolsonaro e a quadrilha foi condenada por atentado ao Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa e mais danos de todo tipo, né? Então, ele veio falar que é o contrário, o Supremo Tribunal Federal é que é um atentado. A segunda coisa é que eles falam que as empresas americanas estão sendo maltratadas no país. Ou seja, as big techs. Sim. Ou seja, quer liberdade para mentir, para conduzir o algoritmo, para dominar, vamos chamar assim. Né? Então, nós estamos vivendo isso aí. Agora, essa questão do Nicolas, eu acho tão absurda, porque essas pessoas chegaram num ponto, a partir não, mas assim, aquele ponto de inflexão foi o Pix, né? Foi a maldade do Pix, entende? Então, você interceder e interferir na economia brasileira e assim por diante. Então, a resposta é essa. Essa proposta do Raymond que você falou, eu ainda não estava ciente e tal, mas deve entrar. Minha opinião é que se deve entrar em todo
processo judiciário e todas as instâncias para barrar eles. Mas eu quero dizer também que, para que o pessoal não fique achando que quem foi derrotado não foi derrotado, foi o Bolsonaro, não fomos nós, foi uma grande vitória tudo que aconteceu a semana passada, entende? Dia histórico, semana histórica para a democracia brasileira, não quer dizer que o bolsonarismo voltou para o bueiro. Isso nós estamos absolutamente cientes, que eles estão vivos e tal. Mas achar que eles podem tudo também não é real. Então, é perigoso esse raciocínio. Agora, que a associação de gangsterismo nos países onde a extrema-direita sobe com o trumpismo americano, sem dúvida, é algo bem preocupante. O Trump está avançando todos os sinais possíveis de destruição da própria democracia americana. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nos rumos que a questão está tomando. Aqui no Brasil, eu acho que tem um certo desespero do bolsonarismo e um giro do centrão. E sobre isso nós podemos falar daqui a pouco. Deputado, eu queria saber do senhor, depois da condenação do Bolsonaro, tem como o senhor dizer assim, se algo de... Deu para perceber uma mudança no Congresso, na postura da extrema-direita, ou continua tudo exatamente a mesma coisa? Como é que foi o dia seguinte na postura da extrema-direita depois das sentenças anunciadas? Eu acho que até vou antecipar um pouco, Viaro, o que aconteceu lá, porque eu acompanhei de perto o julgamento, né? Eu fiz questão de acompanhar em loco grande parte, porque ele ia até às 6 horas, mas o Fux levou até às 11 horas da noite aquele dia. A gente acompanhou tudo, nós acompanhamos tudo aqui também. Sim, todo mundo teve que acompanhar, mas veja, ele surpreendeu em tudo, entende? Então, eles ficaram eufóricos com o voto do Fux, que foi uma barbárie, né? Quer dizer, um voto desmontável, assim, por várias razões. Isso foi até fruto de deboche na mídia, entende? Quer dizer, o mordomo e o sub, o vice, entende? São os articuladores da quadrilha que ele mesmo falou que não tem organização criminosa. Então, da organização criminosa, e foram condenados por ele. E os outros saíram soltos, principalmente o Bolsonaro, né? E segundo, que não teve golpe de Estado. Para ele, golpe de Estado, tentativa não é golpe. Mas isso era exatamente o discurso dos bolsonaristas. Não teve sangue, não teve tanque na rua, não é golpe. Todo mundo sabe, se os tanques vão para a rua, como foi o Olímpio Mourão, em 64, você não estaria falando aqui comigo agora, entendeu? Ou seja, nem haveria continuidade do julgamento e o Congresso abriria na semana seguinte, entende? Então, é um cinismo, assim, é um voto destrutivo. Então, quando chegou a quinta-feira, que o placar se confirmou aí veio um down, assim, sabe? Eles tomaram mesmo na cabeça. Eles materializaram o golpe, entendeu? Estou falando do bolsonarismo raiz, eu não estou falando do Centrão. O Centrão é mais silencioso e esperto, entende? Esperto até demais, inclusive. Então, o que eu acho só é o seguinte, eles sentiram, sim, o golpe, e vou dizer mais, para a sociedade, Viara, essa pesquisa que saiu aí, que é boa já, 54% acho que devia ser condenado e 39% não, saiu na Datafolha, ela ainda não reflete o verdadeiro impacto da condenação, entende? Porque a materialização do cara entrando numa cadeia é outra do que essa. Inclusive, ele fez questão de fazer uma nova provocação no domingo, né? Ficar porta do hospital, demorar 6 horas e tal. Ele é sempre assim, né? Ele é um provocador nato. O bolsonarismo é provocador. E eles formaram um grupo de
fascistas kamikazes, entende? Sem racionalidade nenhuma, para fazer, e com potência de rede social, né? Para fazer essa confusão. Mas eu acho que não. Eles estão impactados, sim, e a discussão de hoje, a pauta de hoje da anistia, na minha opinião, está subindo no telhado. Veja, cancelamento da viagem do Tarcísio, entende? Ele falou, não, vamos lá rearticular, vamos para cima de novo e tal. O Centrão está tirando o pé, tirou o pé, entende? Por quê? Porque o Centrão também não quer o Bolsonaro. Claro. Entende? Nem o Tarcísio quer o Bolsonaro. Então, fica uma coisa esquizofrênica, entende? Quer dizer, e o Valdemar Costa Neto, então, que falou que não teve, que foi articulado mesmo o golpe de Estado, entende? Exatamente. E hoje ele está lá agora se explicando para os radicais, dizendo que não foi bem assim, eu não falei o que eu falei, até o Kassab riu na entrevista, assim, quando ele falou aquilo. Ele falou, esse cara é inconsequente mesmo, né? Todo mundo sabe quem é o Valdemar, né? É o chamado impostor completo, né? Assim, em todos os sentidos. Aí engloba desde ladrão, entende? Cínico, mau caráter, é um conjunto que consegue compactar isso aí e que visa sempre os fundos eleitorais e partidários de mando de poder. Né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a anistia, eles estão vendo, eu vi até o Fabrício falar ali agora, eles estão vendo que não tem caminho, menos que eles conseguissem uma votação apertada agora, entende? Ela não tem potência no momento para ir para o Senado, tem o veto do Lula, que depois, se o Alcolumbre só segurar as sessões do Congresso até o final, isso vai ficar rodando, e se for para o STF, já está derrotada. E se for derrotada no STF, eles não têm bala na agulha para fazer outro golpe de Estado. Eles queimaram o filme já. Então, eles não têm, entendeu? Condições de dar golpe militar. Isso acabou. E apesar de eu acho que as duas maiores questões do resultado eleitoral, além da conservação do Estado de Direito, da democracia, é o fim da impunidade histórica, entendeu? De torturadores, de milicos, de usurpadores, etc., né? E o fim da tutela militar, entende? Porque você pegou um núcleo pesado, entendeu? De generais, almirantes, coronéis, etc. E tal. Então, eu acho que a gente ainda vai viver muita turbulência, até porque a sucessão, a campanha eleitoral de 26 foi totalmente antecipada, totalmente. E ela vai decidir rumos, talvez, no próximo mês, entende? Quando, na verdade, a campanha só começa lá adiante. Quer dizer, a pré-campanha começa lá depois de abril, entende? E a campanha para valer é depois de julho. Então, sim, a campanha está hiper antecipada nesse momento. Mas não há dúvida que o bolsonarismo está dependendo, inclusive, de virar uma questão internacional através do Trump. Mas eu finalizo, Viaro, uma entrevista que eu dei ontem, eu falei o seguinte: como é que você pode falar, como o Rubio falou, em ataque ao Estado Democrático de Direito, se três mantras do capitalismo internacional, totens, melhor palavra, o New York Times, entende? O The Guardian e o Le Monde, entende? Dizem que o Brasil deu um exemplo de democracia no Brasil, no mundo todo. Exatamente o contrário do que eles falam, um discurso 180 graus antagônico. Né? Então, de outro lado, isso tem favorecido o crescimento do governo, da esquerda, de uma maior racionalidade, entende? E, de certa forma, voltando à pergunta original sua, baixando a moral da tropa ultra-radical. Inclusive o Levitsky, que é o autor daquele livro Como as Democracias Morrem, escreveu um forte artigo para o New York Times, né? Comparando as duas democracias e falando que o Brasil tem uma democracia muito mais saudável, foi o termo que ele utilizou, em relação aos Estados Unidos.